Bom dia, crianças, sejam bem-vindos à nossa aula de ensino religioso. E vamos lá. Primeiro a gente começa com uma oração. Eu quero que o Senhor venha abençoar cada família, que o Senhor nunca deixe faltar o alimento, que o Senhor nunca deixe faltar sabedoria e paciência nesse momento tão difícil, Senhor, para cada família que está ouvindo esses áudios. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então a gente tem algumas regrinhas que nós temos que cumprir na sala do nosso devocional. Quando a gente quiser falar, a gente tem que levantar a mão. A gente não pode ficar gritando, nós temos que levantar a mão. Segunda regrinha, na hora da nossa aula, a gente tem que ficar sentadinho, fardado. A gente não pode ficar de um lado para o outro, porque senão nós não vamos nos concentrar. E nós temos uma regrinha muito importante, que isso serve tanto nas salas de aula e quando o papai e a mamãe estão conversando com alguém. Nós temos que fazer silêncio, nós não podemos ficar falando toda hora, certo? E nós temos as nossas boas maneiras, que é bom dia, boa tarde, boa noite, senhor, senhora, obrigado, desculpa, com licença, não há de quê. Bença pai, bença mãe, bença vovô, vovó. Então, tudo isso é boas maneiras. E a nossa história de hoje é sobre os filhos de Isaac. Mas antes de começarmos a nossa história, eu tenho um versículo para você. Esse versículo diz assim: por isso deixe a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Isso está em Efésios 4:25. Vocês podem botar na Bíblia de vocês e vão ler esse versículo lá, ele é muito importante. Então agora nós vamos dar início à nossa historinha. Na nossa historinha fala sobre um senhor chamado Isaac. Esse aqui é o Isaac. Ele se casou com a Rebeca, mas eles não podiam ter filhos. Então Isaac orou para o Senhor e ela logo engravidou, a Rebeca logo engravidou e ela teve gêmeos. Então Rebeca e Isaac, eles não podiam ter nenhum filho, mas a oração de Isaac foi tão forte que Rebeca ficou grávida de 2 de uma vez. Então nasceram-se os gêmeos. Eles eram muito bebezinhos e eles se chamavam Esaú e Jacó. E o tempo foi passando o tempo e eles cresceram. Então Esaú se tornou um grande caçador e Jacó, ele não gostava de caçar, ele gostava era de ficar em casa. Então, certo dia, Esaú chegou faminto do campo e vendo que Jacó tinha feito um panelão de ensopado, isso aqui é meu panelão de ensopado, ele pediu ao irmão que o deixasse comer logo. E aí Jacó falou: você pode comer, mas em troca, dar para mim o direito de filho mais velho, disse Jacó. Então Esaú comeu tudo, que ele estava morrendo de fome, e ele disse que ele concordava com o pedido de Jacó. Passou tempos depois, Isaac, que era o pai deles dois, chamou Esaú e disse assim, que ele trouxesse uma caça para preparar um guisado. Disse: Esaú, traga uma caça para você preparar um guisado bem gostoso para mim. Então Esaú pegou e foi embora caçar. Só que a Rebeca, ela estava escondida. Então Rebeca estava bem escondida assim, atrás da porta, ouvindo que Isaac estava conversando com Esaú. Então
Rebeca, que gostava mais de Jacó do que de Esaú, ela foi lá e falou para Esaú: filho, preparem um guisado de carneiro para o seu pai. E Jacó disse: mas como, mãe? Você vai preparar e você vai levar esse guisado. E aí ele foi lá e preparou o guisado. E como Isaac, ele já era bem velhinho, ele não conseguia enxergar direito, ele pegou o guisado de carneiro e comeu. Então Jacó, ele mentiu para o pai dele, fingindo ser Esaú. E Esaú ainda não tinha chegado do campo. Então Jacó foi lá, deu o guisado para o pai dele, para o Isaac, e Isaac abençoou Jacó como filho mais velho. Então, quando o Isaac, por sua vez, abençoou Jacó e deu o direito de Jacó ter tudo o que um filho mais velho pode ter. Só que o que Jacó fez foi muito errado. A gente não pode fazer isso. Eles eram irmãos. Então, irmãos, a gente tem que amar uns aos outros. E a gente não pode mentir. Porque eles estavam mentindo. Jacó mentiu, não foi para o pai, foi para Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Então, a mentira não é boa. A mentira é uma coisa muito ruim. Então nós devemos sempre falar a verdade para o papai, para a mamãe, porque quando a gente mente, Deus está vendo tudo que a gente faz, crianças, certo? Então nós temos direitos iguais. Não existe esse negócio de uma mãe gostar mais de um filho. Só que a Rebeca também, ela cometeu um erro, porque ela gostava mais de um filho do que de outro. Isso não pode. Nós temos que gostar de todo mundo igual, tá bom? Então essa foi nossa historinha sobre os filhos de Isaac. Peguem a Bíblia de vocês, botem no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 25, aí vocês vão ler o versículo que são os números menores, do 19 ao 34. Terminou essa leitura, vocês vão escolher um versículo e vão escrever no caderno de ensino religioso e vão enviar a foto para mim. Depois da leitura do capítulo 25, vocês vão continuar no livro de Gênesis e vão abrir no capítulo 27. 27 é aquele número que fica bem grande na Bíblia. E de 1 ao 29 é o versículo, que é os números pequenininhos, tá bom? Então, capítulo é os números grandes, versículo os números pequenos, certo? E beijos para vocês. Vocês vão entrar também no canal do YouTube, vão pesquisar a música Papai do Céu, de Yasmin Veríssimo. E lá vai estar uma música bem legal para vocês dançarem em casa. Dancem, se filmem e enviem para mim. Beijos, um ótimo final de semana para vocês. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Estou louca para dar um abraço bem gostoso em vocês, tá bom? Beijão!